E vamos para a nossa primeira aula do que é um cosmético natural. Então, aqui eu estou fazendo uma dinâmica de desmembrar um curso, um mini curso que a gente tem de cosméticos sólidos, a gente tem alguns também de cosméticos naturais, teve algumas oficinas que a gente já criou por aqui. E como são oficinas e que foram lives, né, que a gente fez e tem uma duração por mais de 1 hora e tem muita informaçãozinha ali no meio daquelas oficinas, a gente está desmembrando todo esse conteúdo, dividindo em vários vídeos para facilitar a busca de vocês. Então, quando vocês quiserem saber sobre um conteúdo específico, não precisar assistir uma aula inteira para saber onde vai estar, né? E sim, já vim diretamente nesse vídeo. Então, eu vou criar uma playlist com esses conteúdos, que são conteúdos mais teóricos sobre formulação de cosméticos, porque antes de você saber, antes de você manipular, antes de você fazer uma formulação, é muito importante você entender a teoria por trás da formulação, né? Então, você não precisa ser química para desenvolver os cosméticos, mas entender a química que está acontecendo ali é muito importante. Todos os meus cursos, e-books, eles são muito... Esse é meu método de ensino. Eles são muito pautados na teoria, com formulações bases, tem as formulações dos cursos, as formulações dos e-books para você testar e iniciar com formulações já testadas e validadas, mas a teoria é muito importante. Nessa primeira aula, ou nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar o que é um cosmético, né? O que é um cosmético natural, porque antes do cosmético ser um cosmético natural, vegano, liberado, orgânico, ele é um cosmético. Então, antes dele ter aquele apelo de cosmético natural vegano, ele é um cosmético, ele segue os mesmos parâmetros, mesmo embasamento técnico dos cosméticos tradicionais. Então, por isso que é muito importante a gente começar do começo, tá bom? Então, vamos lá. O que é um cosmético? Aqui eu estou pegando um conteúdo, um próprio texto, né? uma informação, na verdade, que está lá dentro do site da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, né? Então, cosmético, segundo a Anvisa, produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, ter aparência e ou corrigir odores corporais ou protegê-los ou mantê-los em um bom estado. Deu umas gaguejadas, né, que eu tô lendo, mas é muito importante a gente pontuar que, segundo a Anvisa, os cosméticos, eles são constituídos por substâncias naturais ou sintéticas, ou seja, a partir dessa informação a gente já vê que ele não faz distinção no cosmético natural ou no cosmético sintético. Segundo a Anvisa, cosmético é cosmético. Então, a gente segue ali sempre os mesmos parâmetros da vigilância sanitária. É usado nas diversas partes do corpo humano, sendo partes externas. Então, ele deu vários exemplos: a pele, sistema capilar, unhas, lábios, tudo que é, tipo, superfície. Então, o cosmético, ele sempre vai atuar na superfície da nossa pele, do nosso cabelo, das nossas unhas. Ele vai ter o objetivo de proteger, de limpar, né, que é higienizar, de fazer uma maquiagem, de embelezar, de perfumar, de corrigir odores, no caso de um desodorante. A proteção vem no lugar do protetor solar, de um repelente. Enfim, a própria hidratação, né? Alguns vídeos mais para frente vocês vão ver que a hidratação ela tem a função também de proteger a nossa pele por conta da camada de proteção que ela reproduz, né? Nossa pele tem essa camada de proteção naturalmente, o hidratante ele vem para reproduzir. Então, segundo a Anvisa, cosmético é isso, sempre em uso tópico, diretamente na pele. Já o que é um cosmético natural, não existe um conceito universal do que é um cosmético natural. Então, o cosmético natural, a gente segue muito os parâmetros de certificadoras externas, que eles que são o que tem de mais rígido em termos de cosmetologia natural, e eles que falam pra gente, esse ingrediente é aceito segundo os nossos critérios, esse ingrediente não é aceito segundo os nossos critérios. Então, a gente tem certificadoras externas, como a Cosmos e a Natrui, e eles têm vários selinhos que vocês estão vendo aqui. Esses selinhos são de, tipo, entidades, digamos assim, órgãos, né, que seguem os parâmetros da Cosmos ou que seguem os parâmetros da Natrui. Então, a gente tem o IBD, que é o Instituto Biodinâmico, que é um instituto brasileiro, várias refeições
vários alimentos no mercado você já encontra com esse selinho. A gente tem o mais famoso nos cosméticos, que é o do EcoCert, principalmente porque é um dos mais antigos, né? Então, a EcoCert segue os parâmetros da Cosmos, o IBD já segue os parâmetros da Natrui. Esses parâmetros se encontram, tá? Eles são muito parecidos entre si. E aí, qual a diferença de ingredientes sintéticos para ingredientes naturais? Os ingredientes sintéticos, eles são aqueles ingredientes que foram feitos em laboratório. Então, eles foram desenvolvidos molécula por molécula ali em laboratório. Ele tem um controle, a gente acaba tendo um controle maior ao utilizar esses ingredientes, porque como ele foi desenvolvido para aquela função em específico, ele vai cumprir muito bem aquela função em específico. Já os cosméticos naturais, os ingredientes naturais são ingredientes que são extraídos diretamente da natureza, das plantas. Então, a gente faz extração a físico, a gente extrai um óleo vegetal, a gente extrai um óleo essencial. Então, o produto ele já está ali, a matéria-prima, o insumo. A gente só retira. E aí, a gente usa processo a físico, não químico. Por exemplo, quando a gente quer extrair um óleo vegetal, o óleo de coco, a gente consegue pegar a polpa do coco, levar lá para cozinhar, né? E aí fazer essa separação. Minha avó fazia muito. Quando eu era adolescente, a gente amava. A gente rala o coco, aí pega a polpa, separa a água, né? Também coloca ali para ferver e vai separando aquela oleosidade, né? Do coco que a gente passava no cabelo. A mesma coisa com óleo essencial, só que aí são várias folhinhas, vários galhos, dependendo do óleo essencial, que a gente também faz uma destilação ali para extrair essa substância. Alguns ingredientes, eles são de origem natural, mas não são naturais, são de origem natural, mas que precisou de uma reação química para ser extraído. Então, é o caso de uma glicerina, por exemplo. A glicerina, ela faz parte ali de um óleo vegetal, né? Então, o óleo vegetal, eles são triglicerídeos. Então, ele tem ali os ácidos graxos com o glicerol, tudo junto. Então, a gente usa muito, naquele processo de saponificação, se usa muito hidróxido de sódio para transformar aqueles ácidos graxos do óleo vegetal em sais de ácido graxo. E aí se transforma em sabão, né? A glicerina, ela se separa nesse processo, né? Digamos assim, a gente consegue extrair a glicerina nesse processo usando ali um hidróxido de sódio, usando um ingrediente muito alcalino. Então, é um ingrediente que a gente utiliza muito nos nossos cosméticos e que é de origem natural, né? Não foi feito sinteticamente no laboratório, claro que hoje em dia já tem glicerina sintética, mas que originalmente ele não foi feito sinteticamente em laboratório, mas que não é tão simples assim só fazer uma destilação ou cozinhar que a gente consegue, né? Alguns ingredientes sintéticos que a gente evita, e aí evita porque as certificadoras não autorizam e tudo mais, são essas listinhas, tá nessa listinha aqui que eu tô passando para vocês, quando a gente tá fazendo cosméticos seguindo os parâmetros das certificadoras. Não é uma regra, aqui eu sempre vou fazer os cosméticos naturais, né? A gente foca nos ingredientes naturais. Mas se para você não tiver problema usar um parabeno, um triclosan, tá tudo bem. Aqui eu vou ensinar os conceitos técnicos, o embasamento técnico para fazer formulação. Minhas formulações são sempre focadas ali, claro que a gente usa um ingrediente ou outro sintético, um ingrediente ou outro que as certificadoras não autorizam, e aí a gente usa por forças maiores, e eu sempre vou pontuar quais são eles. Um exemplo é o BTMS, que para o cabelo cacheado, né, a gente gosta bastante. Hoje em dia já tem outras opções, um vários soft, por exemplo, é certificado pelas certificadoras, é autorizado, só que não é tão fácil de encontrar e ele cumpre a mesma função ali do BTMS, então a gente tem exceções. Um conservante, ele não vai ser 100% natural, porque substâncias 100% natural, elas se decompõem, né, se degradam. Então a gente acaba usando um conservante sintético para conservar os cosméticos, e a gente utiliza os conservantes autorizados pelas certificadoras. Gente, desculpa se eu não estiver olhando diretamente para a câmerazinha, para olhar diretamente para vocês, é porque eu estou vendo a minha imagem, que eu estou gravando pela primeira vez aqui pelo celular. Então, estou vendo a minha imagem, eu acabo focando em ver minha imagem ao invés de olhar. Mas eu estou me adaptando a esse novo formato. Certo? E aí, como que a gente faz cosméticos naturais?
A gente usa óleos e manteigas vegetais ao invés de silicones e óleos minerais. A gente também usa ésteres, né, que são de origem vegetal, de origem derivado do óleo de coco, por exemplo. A gente coloca óleos essenciais ao invés de fragrâncias sintéticas. Eu coloquei um asterisco porque até tem algumas fragrâncias artesanais hoje em dia, ou fragrâncias que são que a gente não tem acesso como consumidora final, mas tem fragrâncias que são feitas de origem natural, que eles extraem ali as propriedades, as substâncias do composto que tem, por exemplo, óleo essencial. Tem várias substâncias, né? A gente extrai uma substância em específico para dar aquele aroma, e aí aceito pelas certificadoras, é de origem natural, só que a gente não tem acesso a essas substâncias no momento que eu estou gravando, tá? Mas já existe. A gente coloca vitamina E ao invés de derivados de vegetais, um BHT como antioxidante, que tem muito nos cosméticos tradicionais. Ao invés de usar um BHT, a gente usa uma vitamina E natural, ou a gente usa um óleo resina de alecrim. A gente usa emulsionantes e tensoativos aprovados pelas certificadoras. Então, existem ingredientes que são sintetizados, que são de origem natural, mas que tiveram algumas reações para cumprir aquela função que a gente quer. Então, no caso de um emulsionante, um tensoativo. Tensoativo é aquele ingrediente que faz a espuma, que higieniza o cabelo. Então, não tem 100% natural, tem, mas assim, não tem uma performance muito boa. Então, a gente usa aprovado pelas certificadoras, que são um desses que é derivado do óleo de coco, óleo de palma, um lauril glucoside também, que é derivado do óleo de coco. Então, esse lauril, né, muita gente confunde com lauril sulfato de sódio. Não, o lauril é a substância pela qual foi tirada, foi extraída ali para ter a reação. Então, o óleo vegetal de coco tem um ácido graxo láurico. O ácido graxo láurico eles pegam, isolam, faz ali uma reação, no caso do lauril glucoside, fez uma reação com glicose de milho e transformou ele num tensoativo. Então, lauril glucoside por conta disso. O lauril sulfato de sódio já é essa mesma substância do óleo de coco, que é o ácido graxo láurico, só que com o processo de sulfatação. Então, já é uma outra reação que essa reação de sulfatação as certificadoras já não gostam. Enfim, são muitos detalhes, né? E os conservantes não tem como ser 100% natural, então a gente usa os aprovados pelas certificadoras. Eu estou passando essa teoria inicial porque eu parto do princípio que muita gente que chega aqui ainda não conhece, né? Não chegou aqui agora e não conhece ainda os cosméticos, não sabe por onde começar ou como funciona, então estou passando toda essa introdução. Se você já é aluna do curso, dos e-books, provavelmente você nem deve estar assistindo essa aula, né? Mas e o cosmético vegano? São cosméticos que não possuem matérias-primas de origem animal e não passam por testes em animais. Esqueci do hífenzinho aqui nessas matérias-primas, mas é isso. São cosméticos que não possuem matérias-primas de origem animal e não passam por testes em animais, ou seja, cosméticos veganos, eles não têm ingredientes de origem animal, mas também não fazem testes. Então, não é porque é natural que é vegano, o animal também é da natureza, né? Existe a lanolina, a lanolina real mesmo, ela é de origem animal, né? A gente usa aqui nas nossas formulações a lanolina vegana, que é uma mistura de vários ingredientes que se aproxima da lanolina de origem animal, mas não é de origem animal que a gente utiliza. Quando você usa cera de abelha, você está usando ingredientes de origem animal. Não tem problema se isso não bate de frente com os seus valores. Aqui a gente sempre dá prioridade para os ingredientes de origem natural e vegetal também. Mas se eu estou passando uma formulação que tem cera de carnaúba, cera de candelilha, e você quiser usar a cera de abelha, vai ter algumas diferenças na dosagem, mas isso não é uma questão para mim, sabe? Pode, tipo assim, você não tá fazendo certo ou tá sendo mais errado, nem nada disso, tá? Só para deixar claro que às vezes eu sinto que vocês vêm, tipo, mas eu posso usar nessa receita cera de abelha? E pode, tá tudo bem. A única questão é de você não é a dosagem, porque uma cera de carnaúba ela é muito mais rígida do que a cera de abelha, que é mais macia. Então, se eu estou usando 10% de cera de carnaúba e você quer ter a mesma consistência e apresentação da minha formulação, você vai usar uns 13% de cera de abelha. É mais nesse lugar, tá? Mas assim, só para deixar claro que para mim não tem, por mais que a gente foque na cosmética natural,
não existe preto no branco. Você faz de acordo com o que você pretende, o que você espera, o que você quer, tá? O que é um cosmético liberado? Existe também esse conceito do cosmético liberado. E aí esse conceito daqueles protocolos, de métodos, né? No pool, low pool, então sem usar sulfatos, sem usar petrolatos. Então, sempre que não tiver petrolato, ingredientes de origem mineral, óleo mineral, ingredientes de origem petróleo mesmo, né? Vaselina e tudo mais. Então, esse cosmético é um cosmético liberado para o método no pool ou liberado para o método low pool. Todos os nossos cosméticos vão ser liberados, não é um termo científico, técnico, nem nada, é um termo comercial, é como se popularizou. Então, a gente usa porque se vocês conhecem dessa forma, então a gente vai usar dessa forma. A gente não usa sulfatos, a gente não usa ingredientes de origem dos petrolatos, então todos os nossos cosméticos são liberados. Eu trouxe o shampoo, eu trouxe um nomezinho aqui para vocês verem a origem, né, do shampoo, que é truque, e o poo é sujeira nojenta, como era antigamente, né, chamado. Mas é basicamente truque para tirar a sujeira, né, para tirar o sebo e tudo mais. E é isso, a gente usa aqui nos nossos cosméticos ingredientes, os shampoos, né? Eles precisam de tensoativos. E no low pool, a gente antigamente não tinha muitas opções de tensoativos. A gente usava muito os anfóteres ou os não iônicos, que normalmente eram produtos que não passavam por sulfatação, que é um método que não é liberado, né? E hoje em dia a gente tem muitas outras opções. Então a gente usa, por exemplo, ingredientes que são que têm cargas elétricas negativas, mas que são de origem natural tranquilamente. O no-poo, que é um método de limpeza sem os tensoativos de espuma, né? Usava muito tensoativos catiônicos ou anfóteros. A gente vai entender mais esses conceitos mais para frente. Tensoativos catiônicos são os que têm carga elétrica positiva, que são para fazer condicionadores, finalizadores, cremes capilares de forma geral. E os anfóteros são tensoativos que fazem espuma, mas que dependendo do pH, você pode fazer tanto aniônico, que é com carga elétrica negativa, quanto catiônico, que é com carga elétrica positiva. Talvez esse era o meu receio, inclusive, de trazer esse formato de conteúdo aqui para o YouTube, porque quando começa a trazer muita informação técnica pode ficar muito confuso, e aí a gente parte do princípio que muita gente já acompanha os conteúdos aqui e que já sabe do que eu estou falando, e talvez você esteja chegando agora e isso está te confundindo, mas vai deixando aí nos comentários se o grau de entendimento que você tem sobre esse assunto para a gente ir trazendo conteúdos mais específicos. Então, se você não sabe sobre catiônico, aniônico, anfótero e tudo mais, vai deixando aí que a gente vai trazendo vídeos futuros, tá bom? E é isso, a gente termina aqui o nosso conteúdo de hoje. Basicamente era para te mostrar o que é um cosmético natural, vegano, liberado, no pool, para você entender qual é a nossa dinâmica de trabalho por aqui, de formulação, para você entender a teoria por trás, né, das formulações. É muito importante você saber todo esse começo. Se você está começando, é importante você saber por onde começar, né? Então, o conceito de cada coisinha. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Vão me pontuando aí se vocês estão gostando desse formato, que como é algo novo, eu tô aqui toda hora batendo nessa tecla, né? Deixem nos comentários pra gente ir tendo essa comunicação também. Um beijo e até a próxima aula, ou próximo vídeo. Eu tô chamando o vídeo aula? Enfim, tô toda confusa, né, gente? Tchauzinho, até a próxima.